Nunca gaste mais do que você ganha. E dali você consegue fazer outros planos. Mas o primeiro é esse. Não gaste mais do que você ganha. Olá, somos os Triunfadores Masters. Estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso podcast. Hoje o tema será a quarta lição do livro A Lei do Triunfo, de Napoleão Hill, o hábito da economia. Hoje eu estou aqui com o Cristiano e com o Júnior. Sejam bem-vindos. Obrigado. Fique à vontade aí para falar um oi para a galera. Olá pessoal, espero que vocês gostem aí da nossa conversa de hoje. Eu sou o Cristiano, sou psicólogo clínico e tô vindo aqui dividir aí o conhecimento, receber o conhecimento também, ter essa troca com essas sumidades aqui. Espero que vocês gostem. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Júnior, sou engenheiro civil, trabalho no ramo de construção e estamos aqui hoje para trocar essa ideia aí. Espero que vocês curtam. Comentem aí nas nossas redes sociais e aproveite esse papo aí. E como o Júnior disse, siga-nos nas nossas redes sociais. Tá aí já o indicativo para vocês e interaja ali conosco. Como nós tratamos nesse início, hoje o tema é o hábito da economia. Nunca é demais repetir que o começo de todas as fortunas, grandes ou pequenas, está na formação do hábito da economia. Essa lição começa então falando de hábito. E logo na primeira página do capítulo, o autor diz: a economia é apenas uma questão de hábito. E aí, Cris, como que se forma um hábito? Então, o hábito, ele acaba sendo inserido e ele acaba sendo desenvolvido por uma repetição de comportamentos e pensamentos. Então, assim, se eu aprendi algo, e eu continuo replicando aquilo ali vai automaticamente fazendo parte da minha rotina, da minha maneira de ser, da minha maneira de pensar. E isso vai constituindo um hábito. Por exemplo, se eu penso que eu não vou ser bem sucedido, por algum episódio, não precisa ser bem sucedido, não. O negócio é só viver, a vida é pra viver. Né? Você não tem que questionar se vai ser bem sucedido ou não. Então eu começo a pensar, não precisa ser bem sucedido, não precisa ser bem sucedido, não precisa ser bem sucedido. Então assim, tudo que você faz, você vai estudar, você fala, eu posso ter umas notas medianas, não preciso me aplicar tanto porque eu não preciso ser bem sucedido. Então você vai guardar, né, dinheiro, você pensa, não preciso guardar dinheiro porque eu não preciso ser bem sucedido. Então fica esse ensinamento, essa fala, você fica repetindo para você como um mantra muitas vezes, não pensado. Porque começa a se tornar automático de tanto que você acabou absorvendo isso como uma verdade. Então, assim, conforme você vai disseminando para as áreas da sua vida, isso vai se tornando um hábito. Estou falando de um hábito negativo e para fazer um hábito positivo é da mesma maneira. Então, assim, eu preciso ter um hábito de autocuidado um pouco melhor. Então, assim, você começa a se cuidar pela alimentação, por atividade, por leitura, por fazer coisas que realmente você encontra sentido, você vai fazendo daquilo um hábito. Por quê? Você vai insistindo até que se torna automático e você vê que você não precisa mais insistir. Você vai sendo impulsionado justamente por esse comportamento, aí, por esse pensamento que já foi, a gente chama de cristalizado, né, na psicologia, porque ele foi sendo inserido aos poucos e chega uma hora que ele fica cristalizado e daí ele dificilmente ele sai, né, do nosso padrão, da nossa maneira, do nosso comportamento, da nossa maneira de viver. Então, assim, é importante que a gente preste atenção naquilo que muitas vezes a gente teve como crença, como uma linha de pensamento, como uma autossugestão que inseriram, que implantaram na gente lá atrás, na nossa formação como pessoa. Porque a gente vai sempre disseminar em cima daquilo, e ainda mais se tiver uma referência da qual foi positiva. A pessoa foi positiva, mas o que ela falou pra gente, ela era uma referência positiva. Um exemplo, eu olho pro meu pai como um herói, né, como uma pessoa de força, uma pessoa que sabe tomar decisões, uma pessoa forte. E ele fala uma coisa negativa, eu acabo absorvendo justamente pela maneira que eu vejo. E daí eu fico repetindo uma coisa negativa e arrasto por toda uma vida. E depois, pra refazer isso, dá um trabalhão. É possível, mas dá um trabalhão, que o autoconhecimento ele vai fazendo com que a gente se redescubra
ou descubra um sentido aí diferente daquele hábito. Daí a gente desfaz esse hábito aí, coloca um outro hábito novo através justamente dessa insistência, né? Nessa perseverança de pensar diferente, agir diferente, colocar informações novas para que você mude mesmo os hábitos e encontre aí um pouco mais de sentido nas coisas que a gente faz no nosso cotidiano. Eu acho também que você falou sobre o hábito da pessoa ter essa iniciativa de transformar pensamento e tal e focar. Eu acho que também é uma coisa que a gente precisa estar muito atento, que existem vários hábitos que nós replicamos no dia a dia que não é nenhuma questão nossa. É uma questão que o meio nos sugere e a gente, conscientemente ou inconscientemente, em algum momento a gente torna aquela sugestão, como ela é todo dia, toda hora, porque o bombardeio de informação é tão grande, que a gente faz daquilo um hábito que, se a gente for parar para pensar, a gente não tem nem sentido. Mas muitas vezes a vida é tão corrida que a gente nem para pensar. Então o hábito ele vem vindo, tanto aqueles que nós vamos criando e vem carregando durante a vida, como aqueles que a gente pega do momento que tá vivendo ali, das pessoas, da sociedade. Eu acho que é uma parada legal, assim, pra virar a chave, né? Eu acho que é por isso que é importante da gente se autoconhecer mesmo, né? Sim. O autoconhecimento nos ajuda nisso, né? De observar, assim, o que essas minhas atitudes repetitivas, né? O que diz? O que diz sobre mim, sobre o que eu quero, sobre o que eu desejo? Porque a gente cria um hábito muito por aquilo que a gente é atraído. Então, né, se eu quero eu quero ser uma pessoa mais saudável, eu quero buscar uma alimentação mais saudável, eu quero praticar exercícios físicos, o que eu preciso desenvolver para isso, né? Quais são as minhas atitudes que precisam ali de repetição para fazer, então, parte da minha personalidade, né? Para que, de fato, eu possa dizer, eu sou uma pessoa saudável. Porque senão a gente acaba vivendo mesmo só acolhendo aquilo que o meio nos traz, sem desenvolver hábitos que fazem parte ali do nosso desejo, do nosso querer, né? E aí, nesse sentido ainda, o Júnior trouxe muito esse aspecto da gente se envolver pelo que os outros falam, né? Sobre essa questão do meio. E lá na página 197, o autor diz que os hábitos da primeira infância nos acompanham sempre por toda a vida. O Cris também falou sobre essa relação das referências que muitas vezes nós temos com a nossa família, com os pais, com os cuidadores. E Júnior, como que foi então sua educação financeira, já que a gente está falando do hábito da economia? Então, quando me perguntam sobre como foi minha educação, eu sempre lembro da infância, né? Eu acho que quando você pergunta como foi a educação, o que te fez chegar até aqui hoje, eu acho que é automático, assim, para muita gente, para mim também, de pensar na infância. Eu venho de uma família humilde, né? Minha mãe era doméstica, meu pai trabalhava de segurança e hoje ele é aposentado, só que era o meu pai, minha mãe, eu e mais 2 irmãos, eu era o caçula. E a gente vivia, assim, a questão financeira muito na régua, porque era uma época com bastante dificuldade, né? Meu pai e minha mãe não tinham escolaridade, vieram da roça, muito, muito novo, e vieram ganhar a vida na cidade grande, né? Só que eu me lembro, assim, de poucas coisas da minha infância me marcaram. Mas eu lembro de situações em que o meu pai, para conseguir fazer algumas coisas em casa, para nos proporcionar algumas coisas, ele se abdicava por um período de outras coisas para poder ter recurso financeiro para aquilo que a gente tinha combinado em casa. E o meu pai sempre foi uma pessoa que sempre, na questão financeira, ele sempre foi muito centrado, ele não tinha desregulagem de nada, assim, todas as contas eram pagas, tudo. Eu não tenho, assim, eu não passei a minha infância vendo meu pai sendo cobrado de nada. Então, acho que isso, até o hábito, aquilo que eu passei a minha infância vivendo, eu acho que isso foi fazendo com que eu tivesse, desde criança, uma educação, assim, pro lado de estar mais tranquilo, de não ter muita dívida. E isso hoje me beneficia demais, né?
eu casei com 20 anos e a gente, quando casou, a gente ganhava muito pouco. Só que a gente tinha uma situação financeira totalmente controlada. Porque até essa semana eu estava no trabalho, a gente conversando lá sobre ser bem-sucedido e tal, sobre ser rico ou não ser rico. Aí eu lembro que uma pessoa falou assim, o segredo não é o quanto o cara ganha, é quanto o cara gasta. E eu acho que a grande educação que o meu pai, assim, minha mãe me deram na minha infância e toda a minha história foi realmente essa. Nunca gaste mais do que você ganhe. E dali você consegue fazer outros planos. Mas o primeiro é esse. Não gaste mais do que você ganhe. Então acho que quando eu falo de educação financeira, eu tenho isso na minha mente, cara. E eu tenho outras passagens também. Eu lembro quando roubaram um carro do meu pai. Aí o meu pai ganhava muito pouco, não tinha dinheiro que sobrava para comprar outro carro. E eu lembro que foi uma época que a terceirização tomou conta assim, do setor de segurança das empresas e tal. O salário caiu demais por conta das terceirizações. E o meu pai chegou em casa depois que... Na verdade, a gente bateu o carro, né? Ele bateu o carro, isso. O roubo do carro foi o outro carro. Aí ele chegou em casa e falou assim, o que eu ganho eu não consigo comprar outro carro. E nisso a minha avó também começou a morar com a gente, então já era mais pessoas dentro de casa. E ele trabalhava longe e a gente precisava do carro. Aí ele falou assim, se vocês... a gente pode fazer um combinado, a gente fica 6 meses sem comer carne. E eu vou comprar um carro. E a gente ficou 6 meses sem comer carne em casa, cara. E a mistura era salsicha frita, mortadela frita, salsicha frita, mortadela frita, salsicha no molho. Só que a grande sacada disso não é ter comido a salsicha ou a mortadela, mas o que eu aprendi com isso, o que aquela atitude do meu pai ensinava a gente. Que na vida tem que ser sacrifício, meu. Que na vida você se sacrifica, na vida você tem que fazer escolhas. E às vezes a posição que você tá é uma posição que você não tem muitas escolhas. Mas mesmo assim você tem que tomá-las. Então acho que esse lance aí de educação financeira, a recordação que eu tenho é essa. Hoje, quando a gente começou a fazer o nosso curso, eu lembro que quando chegou nessa lição aí, foi a lição que eu menos falei, né, cara? Porque eu não sou um cara que gasto muito. Eu gasto muito pouco, assim. Só que eu nunca tive a paciência e o hábito de controlar meus gastos e os meus ganhos. Por quê? Porque pra mim, eu não gastar tudo que eu ganho já tá bom. Aí vem aquilo que você falou na anterior. Pô, eu tinha sempre essa visão do meu pai, da minha educação financeira. E a visão qual que era? Pô, você não tá gastando mais do que você ganha, já tá bom, mas isso não basta, pô. Sim. Tem um monte de outras coisas. Uhum. Aí a gente fez um combinado em casa, aí a Tati toma conta, né? Agora a gente já faz 2 meses que a gente tá conseguindo controlar. Só que é assim também, pra controlar, tudo que eu recebo eu transfiro pra ela, porque senão eu não controlo. Mas eu acho que é uma lição que eu tô aprendendo, assim, hoje, graças a uma base que eu já tive da minha vida, a experiência que eu tive com meu sogro também. Meu sogro é uma pessoa, assim, muito bem decidida na parte de controle, de economia. É uma pessoa que marca tudo, que tem o controle das contas, criou 6 filhos. Então acho que essas referências boas na minha vida fizeram diferença. Só que hoje, pela quantidade de informação que eu recebo, fazendo curso com vocês e conversando com outros amigos que também estão participando do nosso podcast, tem me ajudado muito mais, cara. Porque sai do campo... Porque às vezes a gente conversa com pessoas mais velhas, a realidade delas eram outras, né? E esse lance deles economizarem, anotarem tudo, os porquês deles fazerem isso são outros porquês que nós estamos hoje falando da lição de economia, de controle, educação financeira. Eles viveram uma época onde o pobre era muito pobre, era muita inflação, então você tinha que controlar tudo. Um leite que você comprava hoje por 2, amanhã era 5. Então eu acho que
eles tiveram uma outra visão da coisa. Só que eu tento aproveitar, eu hoje, sabendo que eles tiveram essa visão, eu tento aproveitar ao máximo. E com pessoas como vocês, eu tento inserir essa visão que eles tiveram e me passaram num conhecimento mais teórico e até mesmo prático do dia a dia, que é o que a gente tá fazendo em casa hoje. Então, acho que é bem bacana. Esse curso me ajudou demais, cara. Eu acho, assim, que de todas as lições, essa foi a que eu menos falei no nosso curso, quando a gente fez, mas eu acho que hoje é uma das que é mais nítida, assim, no meu dia a dia, executável, assim, que eu tô executando essa lição. Legal. Legal, assim, que você tá falando de hábitos e que você aprendeu. E eu tô, né, você falando e eu falando, nossa, eu aprendi o inverso. Né? Tinha um discurso do meu pai, uma fala do meu pai, que era assim, mais vale um gosto que um tostão no bolso. E durante muito tempo eu vivi dessa maneira. Só que daí o que acontecia? Ele vivia dessa maneira mais orgânica, de fazer, né? Ele tinha outro, né? Não é provérbio chinês, não era do meu pai. Não sei de onde que ele tirava. Ele falava assim também, como que é? O pobre, ele não se resguarda, ele não se rega. Acabou, ele sossega. Então, assim, ele gasta tudo. Né? E assim, a minha mãe acabava arcando com essa filosofia de vida do meu pai. Então, o que a minha mãe fazia? Que era o inverso, né, do que você estava falando. Ela teve o hábito, ela foi construindo um hábito de realmente viver dessa maneira mais orgânica, mais visceral, porém ela antecipava as coisas. Como que ela antecipava? Pegando empréstimos. Então ela vivia e viveu a vida toda fazendo isso. O que eu aprendi? Pobre não se rega, acabou sossega, né? Mas vale um gosto. Mas vale um gosto que um tostão no bolso, e eu fui vivendo assim. Quando não dá, pega empréstimo. Né? E assim, para uma pessoa que quer ter uma estabilidade financeira, mudar os hábitos financeiros, isso é onde que leva a gente ao fracasso. Assim, acho que dá tempo da gente sempre modificar o nosso cenário, mudar essas crenças, os nossos hábitos. Mas quanto tempo? Foram anos e anos, é pouco tempo, eu comecei a buscar outras informações que falaram, nossa, do jeito que eu vivo, eu vivo errado. Não digo errado na questão, porque assim, a minha vida deu certo, eu construí coisas, eu tive bens, né? Assim, construí uma carreira com essa filosofia. Só que eu poderia estar financeiramente mais estável. Então, assim, aí você para e fala, não, peraí, eu tenho que achar um meio termo. Eu consegui viver dessa maneira, né, visceral. Mas sempre trago, né, na psicologia eu sempre falo que os extremos não são saudáveis. Tava de total errado isso aqui? Se for olhar para os olhos dos orientadores financeiros, total. Eu olhando para os meus hábitos de vida, para como eu constituí minha vida, pela vivência, pelas experiências que esse comportamento me deram, não vejo que é tanto erro assim. Só que também me colocou em risco, que é aquilo que a gente colocava os meus pais muitas vezes em risco, me colocava em risco, que é aquilo que a gente conversou dos medos da humanidade, que um deles é o medo da pobreza, que é o medo do quê? De não ter condições da sua subsistência e você ficar na mão do outro. Então, assim, quando você vive só esse polo, esse extremo, sem construir esse hábito, né, de guardar aí, de vivenciar de forma mais saudável financeiro, você acaba se colocando nesses riscos todos. Então, assim, era bacana, atrapalhou minha vida em alguns aspectos? Sim, porque quando você pega e acaba tendo esse hábito de ficar endividado, você se torna escravo da dívida. Então você acaba não tendo a liberdade de fazer uma escolha de mudar de trabalho, ou de mudar de carreira, de mudar a sua trajetória de vida. Então você fica escravo daquela condição, em prol das dívidas. Então dívida, em hipótese alguma, ela é positiva. Porém, ela me deu várias experiências importantes, e assim, né, tudo baseado numa crença, num hábito que veio do meu pai, e eu achei bacana. Não é que eu achei bacana, eu nem tinha esse senso de julgamento. Eu aderi pra minha vida. Eu nem fiz essa avaliação, tá certo, tá errado. Ele era minha referência, logo, ele vive assim, por que eu não posso viver? E depois que você vai crescendo, você vai percebendo, nossa, o sacrifício que a minha mãe faz. Mas mesmo assim, ela já inseriu, ao invés dela auxiliá-lo para mudar aquele comportamento, ela reforçava aquele comportamento pegando empréstimo. Então, assim, sustentava a nossa vida daquela maneira. Mas foi saudável? Não sei. Acho que nos deu experiências boas também, não foi só ruins, que é aquilo que eu tô falando dos extremos, mas também nos colocou em risco.
Nos colocou muito em risco. E aí a grande sacada do ser humano, do nosso desenvolvimento, é que nós podemos mudar a nossa trajetória, as nossas crenças, os nossos hábitos. Então, assim, o hábito de economizar, ele entra, não precisa ficar obcecado, contando moeda. Mas também não dá para viver dessa maneira, né? O pobre do se rega acabou sossega. Acho que foi um dos provérbios, e tinha vários provérbios do meu pai que nos decorrer dos nossos podcasts aí eu vou dividindo com vocês. Mas espero deixar claro isso, né? Cuidado com os extremos, para não se colocar em risco. Mas se nós fazemos e não sucumbimos, opa, peraí, tem algo de bom ali. Que são esses extremos, essa polaridade até dos nossos tempos. Né? Eu anulo tudo o outro em prol da maneira que eu vejo. Tá, mas será que não tem nada de bom lá no outro? No comportamento, na maneira do outro agir? Às vezes tem. Na maioria das vezes tem. Ninguém tá certo 100% e ninguém tá errado 100%. Então, assim, já quebra esse julgamento, essa avaliação. Então, o hábito de economizar, eu acho que ele é importante para que a gente perceba no seu desenvolvimento, olha quanto que ele me afetou. Foi positivo? Continuo. Não foi? Eu preciso tentar mudar esses hábitos. Sim. É a questão da constante busca por equilíbrio mesmo, né? Do 8, do 80, Sim. né? O Júnior estava compartilhando um pouquinho ali da nossa vida, porque nós somos casados, né? Nós estamos aqui compartilhando o podcast, é a primeira vez que estamos juntos aqui. E no nosso casamento, quando a gente casa com alguém, a gente traz as referências de vida, né? Um traz das suas experiências, o outro também traz, para construir ali uma nova experiência juntos. Mas é sempre influenciada muito ali pelo que você já vivenciou, né? Como o Cris também trouxe das suas experiências pessoais, e a gente vai então compartilhando. E meu pai, Cris, ele tinha muito... ele sempre teve essa questão da economia, né? Ele tem 6 filhos e ele passou fome assim mesmo na infância. Ele sempre conta as histórias pra gente. Ele sempre trabalhou bastante, cuidou de economizar para que não passássemos pelos mesmos perrengues que ele passou, né? Para dar outras condições. E algo que eu admiro muito nele, que acho que a gente foi trazendo também para o nosso casamento, para cuidar com os nossos filhos, foi de economizar, mas de economizar com um propósito, de não só se privar também, mas de aproveitar a vida, né? Que era o que seu pai trazia também para você, sim, né? Do sim. lado de, não do economizar, talvez do gastar, mas do gastar para aproveitar a vida, que eu acho que é nesse sentido que a gente precisa encontrar esse equilíbrio, né? Porque se a gente só economiza, mas se priva de tudo também, que sentido tem, né? Do contrário, se eu economizo, mas é com um propósito, e aí eu também vou aproveitando a vida, mas com o cuidado de não me endividar, porque a dívida, como o Cris bem trouxe, traz consequências enormes, não só para a questão financeira, mas também de uma liberdade. Sim. Né? Então, o quanto é isso importante? Então, ele fazia, assim, as economias, mas sempre nas férias a gente fazia uma viagem, né? Durante o ano a gente tinha os passeios, tinha os momentos de comer algo diferente, comer fora, que vai trazendo as experiências de vida também, que ali vai favorecendo, né? E eu, como da educação, preciso defender, né? O quanto a educação financeira é importante. Sim. Né? Porque hoje, se a gente olha no Brasil, a quantidade de endividados que a gente tem é enorme. E por falta de uma educação financeira. Porque se a gente se repertoria somente nos nossos pais, a gente corre um grande risco de ter uma educação de dívida, né? Do gastar. O contrário do hábito de economizar é o gastar, né? Sim. É o hábito de gastar. Então, às vezes, a gente tem nas pessoas com as quais a gente convive como referência o hábito de gastar. E se a gente tem só essa referência, a gente não conhece a outra. Né? E por desconhecer outra possibilidade, a gente deixa de ter outras vivências, de ter outras experiências. E aí eu digo isso até pela experiência também ali com os nossos filhos, né? O nosso filho mais velho, o Gabriel, teve educação financeira desde o primeiro ano no ensino fundamental. E o quanto isso faz diferença? Né? Na maneira com que ele lida com o dinheiro, na maneira que ele vai conversar com a gente. Hoje ele tá com 14 anos e aí já tem todo o espírito empreendedor, né? Ele pensa em situações para ele fazer para ganhar dinheiro e tem um porquê, um para quê. Isso a gente vê que faz muita diferença. Tem das nossas relações, mas tem, além disso, de outras experiências que ele teve fora desse âmbito familiar, que também é importante, que abre a porta para outras possibilidades, né? E nesse sentido a gente vê assim que o desenvolvimento desse hábito da economia, ele traz outros hábitos, né? Não é só o hábito de economizar.
tem também ali outros hábitos envolvidos. Cris, que outros hábitos assim você vê que fica forte para uma pessoa que tem esse hábito de economizar, que fica evidente assim na vida dela, na trajetória dela, e que de fato favorece o sucesso dela, né? Considerando esse sucesso para além do ter dinheiro, né? Mas o sucesso assim no sentido de se sentir uma pessoa realizada, de contribuir com o outro, de ser feliz, sabendo também que não somos felizes o tempo todo, né? Dentro de tudo isso que a gente tem conversado aqui no podcast. Sim, acho que é aquilo que nós acabamos dividindo aí, né? Que você deu o exemplo do seu pai, ele passou fome, óbvio que ele foi aprendendo com isso e por isso ele constituiu uma maneira para não acontecer isso novamente. Então, assim, um hábito, ele acaba gerando outros hábitos. E quando nós temos esse hábito da educação financeira ou do hábito de economizar mais conseguimos colocar isso no nosso cotidiano, o que acaba desenvolvendo na gente também? A autoconfiança, né? A segurança. Alguns medos, eles vão ficando para trás, porque como eu disse, né? Os medos, eles nos aprisionam na condição de estar na mão do outro. Da mão de estar o que a vida escolher para mim, eu vou ter que aceitar. Eu acabo não ficando como um protagonista da sua própria história, né? Exatamente, eu acabo não assumindo esse papel porque sempre eu estou preocupado em apagar o fogo, como dizem. Sempre em pagar as dívidas. E daí, esse hábito, ele vai fazendo com que eu tenha outros hábitos do medo de perder o emprego, do medo de não dar conta. Então eu vou tendo medo de perder as pessoas, o medo da avaliação, do julgamento, o medo da crítica. Então, assim, abre um arsenal de emoções e de pensamentos e de sentimentos que eu acabo colocando na minha vida e eu acabo assumindo aquela derrota para mim. E não vejo isso como temporária. Eu acabo assumindo isso e parece que a minha vida vai ser assim, ladeira abaixo, eu não tenho possibilidade nenhuma de mudar. Então, assim, vai desencadeando hábitos e pensamentos e crenças que vão fazendo com que eu não me desenvolva, impeça o meu desenvolvimento. Diferente de quando eu tenho o exemplo que você deu do seu pai, né? Não gaste mais do que você ganha. Isso faz você ter um comportamento que às vezes corresponde àquele desejo, às vezes, de ter, eu quero ter uma vida simples. Então, assim, não é restritiva, é de escolha. Eu não tô tendo uma vida simples. Eu sou simples. Tá, mas se você tivesse dinheiro, você teria uma vida simples? Eu não sei. Então, não é um valor para você ser simples. Quando eu tenho e mesmo assim eu escolho, daí é um valor. Então, assim, eu sou econômico, mas você é econômico por quê? Porque você não tem dinheiro ou porque... eu não gasto muito. Você não gasta muito porque você ganha pouco ou você não gasta muito porque você tem um hábito de economizar. Então, assim, a gente vai... Porque assim, a gente não para fazer essas reflexões que nós estamos fazendo na vida, no cotidiano. A gente vai fazendo todas as atividades para dar conta dos nossos compromissos, que a gente não para pensar nas nossas crenças, ou que hábito que está me levando a isso, que hábito que eu tenho que refazer. A gente não para pensar, a não ser num curso, né, no grupo de estudos que a gente montou, ou até numa reflexão, escutando a troca que você falou das pessoas, que você sai daquele ciclo de pessoas. E daí também tem um outro hábito, né? Porque você está acostumado a ouvir e acreditar que aquilo ali é o correto, que na hora que você tem contato com outras pessoas, você refuta. Você fala, não é assim não. Porque você tem medo de sair daquilo, aquilo tá te acorrentando, tá te amarrando, tá te escravizando, e você pega é quase com aquela síndrome de Estocolmo. Né? Você acaba se apaixonando por aquilo que tá te aprisionando. Então, assim, a maneira que meu pai me ensinou me aprisionou de uma certa maneira diante de várias situações no decorrer da minha história. Principalmente no meu desenvolvimento profissional, pessoal. E eu fui de teimoso insistindo, exigiu de mim um esforço muito maior, um sacrifício muito maior, que até hoje eu pago essas consequências. E daí quando você começa a mudar isso, você começa a ser protagonista, você fala, não, peraí, agora tá começando a ficar na minha mão, fica prazeroso, fica mais gostoso. Daí você fala assim, nossa, como é bom ter porque daí vai desenvolvendo o outro lado, a autoconfiança, você começa a não ter medo do que as pessoas vão achar. Das pessoas, no livro O Segredo da Mente Milionária, ele traz uma reflexão muito bacana, que é o ressentimento do pobre, daquela visão de que o dinheiro é ruim, que o rico não vai pro céu.
Então o rico ter dinheiro é uma coisa, é um pecado. Então assim, vai desencadeando algumas crenças que você acaba tendo ressentimento e refutando o dinheiro, a crença. Você não é questão que você não aprendeu o hábito de economizar. É porque você olha e fala assim, não, dinheiro é ruim. E daí isso acaba se tornando um hábito que vai fazendo com que você fique medroso diante das circunstâncias da vida e isso não se desenvolve. Então, quando você se depara com alguém que pensa diferente de você já se tranca. Fala, não, eu gosto da minha vida assim. Mas você gosta de viver numa vida restrita? Você gosta ou você aprendeu dessa maneira e você não quer se desvencilhar disso porque você tá tão habituado a isso que você não vê outra possibilidade para você, você não acredita que você possa mudar a sua trajetória de vida, que você possa conquistar muito mais do que dinheiro, a sua liberdade, que você possa encontrar satisfação. Então, assim, todo esse arsenal, quando você me pergunta quais os outros hábitos, é uma cadeia de informações que não dá para definir. Porque uma coisa está amarrada na outra, vai linkando tanto positivamente quanto negativamente. Se você tem essa visão da restrição, você vai eliminando. Eu lembro que ele tem, né? Só que hoje ele está muito mais evoluído. Ele sempre falava assim, eu não gosto de inglês. Só que ele tinha um cargo que exigia. Tanto é que ele falava assim, não aprendo porque eu não gosto, não tem nada a ver inglês. Quando ele aprende a falar inglês, e daí ele vai galgando ali, né? Profissionalmente, vai sentindo, né? Vai visita outros países e consegue, né, se comunicar. Não é que ele não gostava de inglês. Ele tinha medo de estudar e não aprender pelas inseguranças dele. Na hora que ele aprende, né, ele fica autoconfiante. Daí ele fala, não é que inglês é bom? Me dá, né? Amplia, né? O meu desenvolvimento, as minhas conquistas, e eu me sinto mais autoconfiante, me sinto, né, muito mais realizado. Então, assim, muitas vezes a gente tem um movimento sabotador em prol de alguns hábitos que a gente tem e vai replicando, e a gente passa uma vida inteira sem perceber. Porque a gente não para refletir, porque não é habitual também parar para refletir. São pouquíssimas pessoas, tanto que o livro ele diz que essa formação de mastermind é dado para nem 5% das pessoas, né, na totalidade da população mundial. Então, assim, são pessoas muito restritas que buscam se desenvolver. As outras pessoas aceitam o modo de vida, os hábitos que aprenderam ali como condenação. Então, assim, todo esse desdobramento que eu tô falando, falei de vários assuntos aí, porque, assim, são vários desdobramentos, se a gente for falar de... Não dá pra apontar, Não dá pra restringir. Eu acho que vale o pensamento que eu tô trazendo aqui para você perceber e refletir o quê? Peraí, os meus hábitos, eles estão me evoluindo ou eles estão me travando? E o interessante, que às vezes a gente assume esse papel de se autocondenar. Todos os hábitos, todas as crenças, por mais que deem trabalho, por mais que seja um trabalho árduo de autoconhecimento, eles são possíveis de mudança. O ser humano, eu sempre falo, né? Falava muito lá no nosso estudo, a beleza maior do ser humano é essa abertura para as possibilidades e para as mudanças. Agora, se você se fechar no seu mundo, naquele hábito, acreditar que aquilo ali é o seu fim, vai ser o seu fim. Eu nasci, eu gosto e convivo bem com a pobreza, convivo bem com as restrições. Não sei. Qual a sua experiência sem essas restrições você já teve, né? Sim, até, né, acho que tem uma frase, eu não sei, vou falar aqui, né, depois a gente até, Joaquim pesquisa, né, que é o nosso editor de vídeo. Dê poder para a pessoa e você vai descobrir quem ela é. Porque, assim, falar que você é simples não tendo é uma coisa. Falar que você não liga para a vaidade tendo uma vida que não te proporciona isso é uma coisa. Quero ver você estar inserido. Sim. E o poder da liberdade. A liberdade te dá a autoconfiança de quem você é. Sim. Então eu acho que o lance de ter uma vida financeira saudável é essa questão de você poder esbanjar tudo aquilo que você é. Você tem liberdade, você tem confiança, você pode chegar num lugar tranquilo, sem aquela preocupação do julgamento do outro. Perfeito. Sem aquele, será que eles vão me olhar assim, não vão me olhar e tal? Como que eles vão me aceitar? Então acho que essa vida saudável financeira afeta todos os âmbitos da vivência e das relações que uma pessoa tem.
Inclusive, né, acho que muda o nosso modo de se relacionar com as pessoas. Porque tudo que você faz, muitas vezes a gente acaba fazendo tudo em prol de que as pessoas vão achar. Quando você tem essa liberdade, você faz porque é importante pra você. E daí o que as pessoas acham não é tão importante. Se for uma crítica construtiva, um feedback que, opa, peraí, porque a gente não vê tudo. Né? E às vezes pessoas próximas, ou até lá na frente tem umas... Nem vou antecipar, mas às vezes as pessoas trazem para nós uma realidade que a gente transmite, que às vezes a gente nem percebe. Então, assim, essa liberdade, né, de estar ali com uma organização financeira mais ajustada, no mínimo, faz com que a gente tenha liberdade de ser quem nós somos, que é o que você disse. Eu posso, né, ser mais excêntrico, a maneira de eu vestir, a maneira de eu aproveitar a vida é uma escolha minha. Eu não tô... Não é uma condição imposta. Não tô querendo... Tenho que ser assim. Sim, não tô querendo corresponder a uma expectativa. Eu tô fazendo porque faz parte de mim. Muda todo o cenário. Por isso que é muito importante a gente refletir sobre os hábitos que a gente tem, que a gente desenvolve, né? Tomar consciência deles e de ter a coragem também de mudar quando é necessário. Sim. Né? Quando a gente vê que é preciso, né? E para isso a gente precisa ter muito autocontrole, né? Eu vejo o hábito da economia, você economizar, né? Você deixar de gastar, porque você pensando num projeto que você tem, né? Em algo que você quer fazer, é difícil, né? Nossa, mulheres então, né? A gente olha lá aquele sapato, aquela blusinha, né? Hoje tá tudo tão fácil ali nas nossas mãos, né? Cada um tem os seus gostos, né? E você olha e fala assim, nossa, parece que aí quando você quer economizar que vem, né? Aí você olha aquela publicação lá nas redes sociais, já vem algo de, nossa, mas agora eu não posso, né? Mas eu não posso por quê? Tá sendo imposto ou por que não? É uma escolha minha não poder, né? A gente vai tendo, assim, esse autocontrole, tomando as rédeas da própria vida, que é tão importante para desenvolver tantos outros hábitos, né? O quanto isso é importante para vencer, então, um dos grandes medos da humanidade, que é o medo da pobreza, né? A gente vai tendo, então, essas possibilidades para vencer, então, esse medo, né? Algo que a gente vai assumindo, assim, com a gente. E no livro traz algo que vocês estavam falando sobre. Até estava aqui já separando, na página 213, que a liberdade é o que há de maior na vida, mas não pode existir liberdade verdadeira sem um grau razoável de dependência financeira. E aí vocês acham que o hábito de economizar nos traz essa liberdade, então, né? O que vocês gostariam de deixar de mensagem dessa lição para todo mundo que está nos assistindo, nos acompanhando? Primeiro eu queria, respondendo ao questionamento, eu acho que traz. O grande ensinamento para mim dessa lição é que uma vida financeira organizada, você não se coloca na condição de subjugado pelo outro. E isso faz com que você experimente uma liberdade de ações que talvez você nunca experimentou, por nunca estar ter tido o hábito dessa organização financeira. E a mensagem que eu queria deixar para todos é que vale a pena. Mudar dói, ter um hábito dói. Eu lembro quando eu comecei a estudar para concurso, cara, tinha uma frase assim que o meu professor de Direito Penal sempre falava. Era assim, ele falava assim, ó, só o sacrifício conduz à vitória. E mudar dói. Se você tá terminando de assistir essa aula, ele falava, né, no final da aula, 11 horas da noite, se você tá terminando de assistir essa aula, você tá com sua bunda doendo, porque a cadeira é dura. Se você tá com as suas costas doendo, porque a cadeira é desconfortável. Se você tá com dor de cabeça, porque o fone fica fazendo barulho no seu ouvido. Cara, continua, porque vai doer até a hora que isso virar um hábito, e todos os dias, 7 horas da noite, você vai querer sentar para me ouvir da aula. E, cara, eu acho que se existe algo assim que eu colocaria dentro de um livro assim, cara, são essas frases desse meu professor, cara. Mudar dói, cara, o hábito dói, mas vale a pena, é gratificante. Bacana. E assim, eu costumo sempre dizer que o sacrifício para ser pobre é o mesmo sacrifício para ser rico. É o mesmo. O pobre, ele levanta cedo, ele batalha, ele passa por adversidades, que força que essas pessoas se desenvolvem para lidar com a vida, para a subsistência. Imagina essas pessoas mudando esse setup,
construindo algo para ter essa segurança. Mas vivemos num país aí de discrepância aí social, de níveis sociais. Sim, mas eu falo para a gente começar a pensar e dar para as pessoas, né, que não tem esse acesso, essas informações. Hoje todo mundo acessa a internet. Sim. Nós estamos dividindo da nossa experiência para chegar a essas pessoas também, para ficar mais democrático. Então, assim, o quanto incomoda alguns públicos, isso não importa. Disseminar o conhecimento, essa troca, eu acho que é importante. Então, assim, pense que as oportunidades, elas acontecem para quem vai atrás, para quem insiste. Porque, mudar dói? Mas não sei se ficar naquela condição. E não também mudar não dói também. Exatamente. A gente troca uma dor pela outra. Eu sempre falo isso no consultório. A gente sempre troca um modo que nós estamos vivendo que não tá bacana. Mas eu vou ter que mudar e é um incômodo, é um sacrifício. Mas é um sacrifício também ficar nessa condição. Você que não percebe. O modo de olhar para isso determina o que você vai ser, como vai ser suas relações e como você vai conduzir sua vida. Mudar dói. Não mudar dói da mesma condição. Daí você escolhe. Você quer ficar nessa condição que você está, sendo vulnerável, sendo dominado, escravo de alguns hábitos aí que realmente roubam a sua liberdade, o seu modo de ser, a sua autoconfiança, as suas... que daí trago para a realidade do consultório, né? Tudo isso mal cuidado se torna um modo de adoecimento. Um medo de adoecer faz com que eu me torne adoecido pelos meus medos. Então, assim, se é uma reflexão que eu deixaria, né, para as pessoas, é justamente esse, né? Você escolhe qual dor você quer passar, uma dor que te evolui ou uma dor que te restringe. A escolha é nossa e está na nossa mão. Mas eu tenho uma restrição muito grande. Mas a gente pode ir construindo, que até anotei aqui, né, para falar. A vida não é retilínea, ela é uma construção. Então, assim, insista, porque o caminho da construção... No livro ele sempre diz nas reflexões que muito mais do que dinheiro, o sucesso, o triunfo, é você perceber o quanto você está robusto, crescendo, desenvolvido. Isso traz realização. Mas o dinheiro é consequência disso. E essa é a mensagem que eu deixo. E seguindo essa deixa, então, eu deixo como um convite, né, para que então possamos desenvolver o hábito da economia, para além do financeiro, né, para questões financeiras também, né, para de repente realizar um sonho, para ter uma liberdade que ainda não se tem, mas também de economia, né, economize o tempo, economize, né, energia. Às vezes a gente gasta muita energia com algumas coisas que não nos levam para lugar nenhum, né, então assim, aquele que sabe aonde quer chegar, né? Então ele tem um foco, ele tem um objetivo, ele tem um objetivo definido, como nós falamos numa outra lição. Então, o quanto é importante também a gente economizar não só o dinheiro, mas também ali nas nossas relações, seja tempo, seja energia, seja outras questões, para que a gente atinja então os nossos objetivos, para que a gente atinja então os nossos propósitos. Quero agradecer o Júnior, agradecer o Cristiano, né, por esse bate-papo e deixar também a minha gratidão pelo Reinaldo, que sempre nos acompanha aqui, cuidando do som, ao Joaquim também, que sempre está ali nas edições de vídeo, e que o nosso podcast não seria o mesmo se não tivéssemos eles. E a vocês, que também nos acompanham, que nos assistem, que nos ouvem, e se fez sentido para vocês, nós esperamos por vocês no nosso próximo podcast, para a nossa próxima lição. Até mais. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que é assim mesmo. Não é triunfador, tem empolgadores. Empolgadores. Terceiro vai.